Então, pessoal, vamos começar o estudo agora. Agora é sério. Então, vamos lá. Vamos fazer uma oração para começar e que Deus possa ensinar a gente alguma coisa hoje. Senhor, nós estamos presentes aqui porque queremos mais o Teu falar. Queremos ter mais conhecimento da Tua palavra, saber como aplicá-la, Senhor, e muito mais importante que isso é saber como agradar a Ti, como agradar o Teu coração, Senhor. Que nós possamos nos empenhar para isso, para sermos filhos melhores, Senhor. E que o Senhor possa nos ajudar com o Teu Espírito Santo, nos ajudar com toda a Tua disciplina, com toda a Tua forma de nos ensinar em amor, Pai. Nós queremos colocar esse culto em Tuas mãos, que o Teu Espírito se mova e que realmente, Senhor, seja um momento para engrandecer o Teu nome, porque é isso que nos importa, engrandecer e louvar o Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bem, então vamos começar. Bora lá. Eu quero que você pegue aí a sua Bíblia e abra lá em Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Mateus 7 a gente vai ler do 21 ao 27. Então, Mateus capítulo 7, já estamos indo para o final do Sermão do Monte, que a gente falou nas últimas reuniões nossas, nos últimos estudos todos. E hoje a gente vai então partir para o finalzinho do Sermão do Monte. Vamos ler Mateus 7, do 21 ao 27. Você lembra a gente? Leio. Então vamos lá. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa na areia, sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Muito bem, então paramos por aí. A minha mãe fez uma pergunta perguntando se as perguntas estarão liberadas. Já está liberado? Não, está ou se liberado, só no final? está Então, liberado. se você tiver alguma dúvida enquanto a gente estiver aqui falando, você pode mandar aqui no chat mesmo, que a gente já vai encaixando e vai respondendo, tá bom? Bem, então vou começar fazendo perguntas, né? Para a gente começar bem o estudo. Aqui a gente tem essa história que ela é bem conhecida, né? Eu acho que talvez todo mundo já tenha ouvido pelo menos uma vez na sua caminhada cristã, que é a famosa história da casa. Uma casa que é construída sobre a rocha e uma casa que é construída sobre a areia. E o que acontece nas duas? Qual que é o ponto em comum delas? Ponto em comum delas. É para mim ou é para eles? Que eles não vão me responder exatamente agora, então vai ser para você mesmo. O mesmo. ponto em comum delas é que elas passam pelas mesmas coisas. Tá caindo chuva, tá dando vento, enfim. E aí a minha primeira pergunta, então, que vai ser direcionada para esse rapaz bonito que está ao meu lado, é... Sou eu. O que você entende como... Aqui é uma parábola, né? Jesus ele está ilustrando algo. O que é essa chuva, essa tempestade? Se a gente for colocar de forma prática na nossa vida, o que é isso? Quais são os elementos dessa história para a nossa vida? Tá. Então, aqui, quando a gente fala na verdade, muitas vezes, né, que a Bíblia ela trata de chuva, de tempestade, essas coisas, ela está falando de problemas, né? Ela está falando ali, fazendo alusões a problemas e tudo mais. Aqui, necessariamente, eu acho que tem uma questão a mais que não é exatamente problema em si, mas eu acho que tem a ver com testes da fé. Eu acho que, assim, o que acontece? Você nunca vai saber se a sua casa, vamos colocar assim, que é a sua fé no que Jesus falou, se ela realmente está funcionando, se você estiver tranquilo.
Porque quando está tudo tranquilo, é tudo muito tranquilo de você resolver as coisas, de você pensar nas coisas, de você fazer o que Deus quer. Eu acho que o que Jesus está falando é exatamente a prática de tudo que ele falou, mas em uma hora onde vem essas tempestades, que são os testes da fé. Eu acho que é aí que a gente tem que... É aí que nossa fé é provada. Eu falo, não tem outra forma de você provar a fé se não for na hora que você vai precisar mais dela. Né? Ou seja, e isso é quando? É o problema. É o problema. Então, por isso que a gente fala que as É tempestades... o coronavírus aí agora. Então, por isso que a gente sempre fala que tempestades e ventos fortes, eles têm a ver com problemas e situações difíceis de serem enfrentadas, né? Porque eu acho que é realmente isso, é aquele momento em que prova a nossa fé. Só que aí eu tenho uma... Tá, então a gente falou do primeiro elemento, que é a chuva. O que é a casa, então? O que é... O que a Pergunta gente tá falando... do seu pai, o coronavírus é uma tempestade? É uma tempestade. É uma tempestade. É uma das boas ainda. É uma que prova bem a fé. O que seria essa casa? A gente tem, então, a figura da tempestade, que é o que tem em comum nas duas, mas a gente também tem casa nas duas. Sim. E o que é a casa, então, para a gente poder entender bem do que está falando e construir bem? Tá. Eu acho que aqui, quando o Jesus fala de casa, ele está falando exatamente de... É da fé em prática, né? Então, ele está falando assim... Quem constrói todos os conceitos da vida, todas as práticas da vida em cima do que eu falei, essas pessoas estão construindo uma casa em cima do que eu falei ali. Então, eu acho que é essa construção da fé, né? Então, você vai construindo a sua fé e amadurecendo a sua fé. Isso, para mim, quando Jesus fala da casa, ele está falando disso. Então, basicamente, a casa é a nossa vida, que é a construção das nossas atitudes. Sim. É o que a gente... Isso, basicamente. É a nossa vida de uma forma geral. A nossa vida cristã, né? A nossa vida cristã, a nossa vida cristã. Legal. Mas aí eu tenho, assim... Talvez seja uma dúvida das pessoas que não estão aqui escrevendo nada no chat, mas tem muita gente, eu conheço, já ouvi isso várias vezes, tem muita gente que acha que quando a gente é cristão, que a gente vai na igreja, que a gente tem fé em Jesus, nada de ruim vai acontecer com a gente. E como que funciona? Porque aqui a gente está vendo que tem duas casas, são duas situações diferentes, mas as duas passam por tempestades. Certo. Bom, aí é o seguinte, para a gente entender isso, eu acho que a gente precisa de primeiro entender todo o Sermão do Monte. A gente tem que olhar lá para trás. Que quando Jesus, ele está falando então, o que? Ele fala assim, olha, quem pratica o que eu falei. Então ele está falando do que ele acabou do sermão inteiro do monte que veio para trás. E o que acontece? O Sermão do Monte, ele não é um negócio que está prometendo para crente nenhum uma forma de você não ter problemas. Na verdade, o Sermão do Monte ele tem muito mais a ver com responsabilidades nossas do que com alguma coisa que Deus está falando que ele vai fazer ou deixar de fazer. Na verdade, é Jesus ensinando e falando assim, olha, as responsabilidades de vocês no reino são essas. Então, ele não está prometendo nada aí de falar assim, não, porque se você construir a casa na rocha, você não vai ter problema. Porque ele não está falando disso lá atrás, no sermão. Ele está falando de outra coisa. Ele está falando, olha, se você construir a vida cristã, né, vamos colocar assim, a fé no que eu falei, então, quando vier algo para testar a sua fé, você não vai ser abalado nesse sentido. Sim. Agora, que vai vir doença, que vai vir... Entendeu? Você vai bater o carro de vez em quando, vai acontecer, é normal. A Luana falou que tem muita gente que acha isso, eu também acho que tem bastante gente. Tá, então a gente já falou da casa, a gente falou da tempestade, e a gente tem um outro elemento que é diferente nas duas. Que é diferente? Que é diferente, porque uma casa é construída sobre a rocha, e a outra é construída sobre a areia. E o que é isso? O que isso significa? O que Jesus estava querendo dizer dessa diferença? Muitas interpretações aí. Pra gente entender. Tá, então assim, ó, o que acontece? Para mim, tem a ver com exatamente o que ele fala aqui atrás da minha Bíblia, né? Mas ele fala assim, ó, no 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, este está nos céus. Estará nos céus. Então, o que acontece? Para mim, o que tem a ver aqui é que Jesus não está falando aqui
necessariamente, ele não, vamos colocar dessa forma, né? Ele não está falando de não crentes, tá? Está falando da galera que vive no mundo, não tem nada a ver. Ele está falando assim, olha, dentro da igreja, dentro desse corpo, tem a galera que constrói a casa na areia. E o que é construir a casa na areia? Basicamente, é você pagar de crente, entendeu? Então é você que fica falando, não, glória a Deus, você dá a paz do Senhor para a pessoa, sempre que você encontra a pessoa, é o paz do Senhor e tal. Mas no fundo, chama de varão, esses negócios aí todos. Mas no fundo, você não vive aquelas coisas que Jesus falou no sermão, essas responsabilidades que Jesus falou no Sermão do Monte. Então, na verdade, a sua casa está na areia. Você está fazendo uma imagem de cristão, mesmo dentro da igreja, pode estar enfiado dentro da igreja, não importa, tanto faz. Então, você está fazendo uma imagem de cristão, mas se você não estiver praticando o que Jesus falou, você pode andar com a Bíblia debaixo do braço todo dia que sua casa está na areia. E a primeira vez que vier alguma coisa, você pode ter certeza que cai. O Dinei mandou aqui. Então quer dizer que eu não estou blindado? Olha, Dinei, eu sinto te informar, mas você não está blindado. Pelo menos pelo que Jesus está falando aqui, você não está blindado. E a Luana, ela comentou que Jó era um homem de muita fé e mesmo assim ele passou por muitas tempestades. Olha, ótimo exemplo, Luana, exato. Né? Jó é uma questão aí que a gente vê que... e até porque, gente, assim, que a gente falando muito desse negócio de coronavírus e de quarentena e todo esse negócio, o que eu penso tem a ver assim, o que acontece? Deus, ele precisa também usar essas coisas. Ele precisa permitir certas coisas, porque senão como que é exatamente o que eu estava falando. Como que a sua fé vai ser testada se não vier testes? Sim. Então não adianta Deus te blindar e falar assim, não, com esse não acontece nada, porque isso não quer dizer que a pessoa realmente está firme em Cristo e está fazendo o que Deus quer realmente. Sim. A única forma dele ver que você vai fazer o que ele quer é testando. É ele chegar para Abraão e falar assim, faz o seguinte então, vou te fazer um teste. Dá seu filho aí. A hora que ele foi fazer, ele falou, não, beleza, era só um teste, era só para ver se você ia fazer o que eu falei para você fazer. Sim. É isso, a gente tem que ser testado toda hora e todas as coisas que eu acho que acontecem no mundo, Deus dá um jeito de usar para testar, né? Sim. E é interessante que eu falo, acho que a grande diferença entre as duas é que uma resiste e a outra não, né? A diferença de onde nós estamos construindo a nossa casa realmente é que vão vir as tempestades, isso é certo, isso é fato, tá aí nos dois exemplos que Jesus dá. Mas a diferença é que uma sai inteira e a outra não. Uma, ela é derrubada, ela é destruída, e a outra, ela tá ali inteira, né? Bem, então vamos lá. Voltando até um pouco no que a gente falou na semana passada, eu vejo muito que a gente falou sobre a jornada espiritual, né? A nossa jornada espiritual. E aqui Jesus ele tá falando de algo que é muito prático, né? Que é muito realmente a gente colocar isso em prática. Tem a ver com a forma que nós vivemos, como você falou, é a gente ouvir e colocar em prática. Porque no versículo 24 ele fala assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, e aí esse é um caso. E o outro, ele fala assim, no 26, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, ou seja, a diferença da construção é você praticar ou não, o que Jesus está falando, né? Sim. Tem a ver com você colocar aquilo em prática ou não. E eu também acho que a casa, ela representa a nossa caminhada realmente, é tudo aquilo que o discípulo ele vai se tornando enquanto ele vai seguindo o mestre. Sim. Então ele vai caminhando e tudo que ele vai construindo, tudo que ele vai ouvindo e colocando em prática, é a casa que está sendo construída, né? Então, é realmente esse processo da nossa vida. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. O que quando Jesus fala assim, mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato. O que é uma pessoa insensata? Porque ela deveria manjar, porque ela é jornalista. Uma pessoa sensata é uma pessoa prudente, é uma pessoa, assim, digamos, equilibrada, ela tem bom senso, ela pensa naquilo, ela pondera, ela, sabe, é aquela pessoa que fica pensando em todas as formas, ela coloca tudo na mesa, vamos colocar assim, ela avalia tudo e aí ela faz. Então, para mim é boa, é exatamente isso que eu queria falar. Quando Jesus está falando de insensatez e tudo mais, ele está falando isso, de você ser uma pessoa, neste caso, neste momento aqui, uma pessoa muito racional. Porque assim, para você viver a sua fé, você tem que ser muito racional.
Você não vai sentir um arrepio do Espírito Santo todo dia que vai te guiar por todos os passos que você quer dar no dia. Enfim, ou não existe ou comigo não acontece, assim. Eu acho que Jesus está falando exatamente isso. Olha, é de você parar e raciocinar na sua vida. Não viver a vida assim, tipo, vai acontecendo e vamos ver o que vai dar e vamos ver. Não, é você parar, analisar situações, analisar isso com a ótica de Jesus e aí falar, então é isso que eu devo fazer, então é para esse caminho que eu devo seguir. Exatamente, quando eu vejo ele falando de insensatez, é exatamente esse negócio de você falar assim, olha, eu só vou indo, vou fazendo e aí a gente vê o que dá na frente. Não, que a hora que você vê o que dá, já caiu, já era. É exatamente pensar mesmo nas coisas, sabe? É colocar a nossa fé de uma forma mais racional nesse sentido. Claro que você tem que ter a parte espiritual, não tô eliminando uma coisa da outra, mas é você realmente raciocinar a sua fé e falar assim, tá, de tudo que eu aprendi nos estudos bíblicos, como que eu vou agir agora? Nessa situação, o que Jesus faria, né? E eu acho que aí tem um ponto que é extremamente importante a gente ressaltar, assim, se tivesse uma marca-texto eu ia passar em cima agora, que para a gente colocar em prática, a gente precisa de ouvir. Então, assim, a gente precisa de alguma forma se abastecer do que Jesus falou. Então, seja pela Bíblia, seja nos estudos bíblicos, seja indo no domingo na igreja, seja nesse momento assistindo os cultos online, mas é você ouvir as palavras de Jesus, porque se você não ouve, você não tem como praticar. Então, não tem como eu ter uma vida super construída na rocha se eu não ouvir o que Jesus está me falando. Sim. Se eu não ouvir a orientação dele. Então, para eu ser sensato ou não, eu preciso de ouvir a palavra dele. E uma coisa bem importante que a gente frisar isso é exatamente isso. Galera, ir para a igreja no culto, eu só vou na igreja no culto, adianta? É médio. Por quê? Porque eu vou fazer uma pergunta para vocês aí, para você parar para pensar. Na época de Jesus não dava culto. Jesus não estava cultuando. O que Jesus estava fazendo? Ensinando. Ele estava ensinando. Então, qual que é a parte importante do nosso culto? A mais importante? É a parte da palavra. É a hora que Deus vai nos ensinar alguma coisa. Então, o culto, necessariamente, a gente faz para isso, né? Para a gente engrandecer a Deus e para Ele nos ensinar as coisas. Então, todas as vezes, fora de culto, que você puder aprender alguma coisa de Deus, essa é a hora que vai fortalecer a sua fé. Essa estrutura, né, que você vai construindo como se fosse uma casa. Porque se só vai no culto e eu fui no culto e nossa, que bênção, porque enfim, aconteceu várias coisas, eu me senti extremamente emocionado. Beleza, só que na hora que vir um problema, você não está no culto, você não está emocionado, você vai estar onde? Você tem que estar estruturado exatamente no que você aprende, o aprendizado, que era o que Jesus fazia. Sim. Ele parava, sentava e falava, eu vou ensinar vocês. Sim. E é isso que ele está falando aqui. Quem escutou o que eu falei, o que eu ensinei e está praticando, beleza, esse vai dar tudo certo nesse sentido da fé. Sim, o Dinei, ele comentou aqui, talvez Jesus estivesse estabelecendo um parâmetro entre simpatia e compromisso. É você simpatizar com aquilo e você ter compromisso. E eu realmente acho que essa nossa caminhada, essa nossa jornada, essa construção da nossa casa, ela requer um comprometimento de fato. É você realmente vestir a camisa e falar, é isso que eu quero pra minha vida. Sim, aí pra mim, isso aí, fala assim, eu tenho um povo que eu conheço que pra mim exemplifica muito isso. Você pergunta pro cara assim, você acredita em Deus? Aí o cara fala, claro que eu acredito. Claro. Que é isso? Tô aqui, certeza, Deus existe. Jesus não, Jesus, que coisa linda, Jesus, rapaz. O cara fala, né? Ai, nossa, lindo, história linda mesmo. Beleza, você pratica alguma coisa da Bíblia? Não. Porque é exatamente isso. Eu simpatizo. Dinei, fechou, é exatamente isso. Eu simpatizo com toda essa ideologia, mas eu pratico, isso é uma verdade na minha vida? Não, eu só sou simpatizante. Às vezes até quem vai na igreja é simpatizante. Aí eu vou, eu acho mó legal escutar, acho bonito, legal, mas isso não quer dizer que você pratique. Então aqui exatamente o que Jesus está falando é isso, o Sermão do Monte é isso. Olha, suas responsabilidades no reino, é isso, como você se comporta dentro do reino, é assim, assado. É exatamente isso, é compromisso. Se vocês quiserem me seguir, façam dessa forma, se comprometam a seguir as minhas palavras. É exatamente isso. Bem, muito bem. E aí, aqui a gente falou dos terrenos, né? Que são 2 terrenos diferentes. A gente tem a rocha e a gente tem a areia.
E aí, no livro que a gente está se guiando, então ele fala que tem muitas visões do que é a rocha, né? Assim, tem muitas opiniões e muitas ideias do que é essa rocha. O pessoal tá comentando que tá com eco, tá para todo mundo, tá tranquilo. Deixa aqui seu comentário pra gente saber se tá tudo bem. Aqui começou a dar eco. Bom, beleza, vamos nossa indo, equipe então. técnica de milhares de pessoas está vendo isso, enquanto a gente vai continuar. Vocês continuem mandando pra gente saber como que tá aí, tá bom? Então, a rocha, né, dentro dessas várias visões, a rocha, ela é o alicerce, então ela é o fundamento sobre onde a gente vai fundamentar nossa existência, é onde a gente vai construir, né? E aí ele fala, então, que tem muita gente que sugere que essa rocha seria a Torá, que é a lei, né, a lei de Moisés. Tem gente que fala que é a Torá pela visão de Jesus, que é o que ele tinha acabado de falar ali e tudo mais, a explicação dele. Mas a maioria fala que a rocha é o próprio Jesus, que Jesus ele é a rocha e tudo mais. Mas a proposta do que ele colocou, e que a gente vai falar um pouco sobre isso, é sobre realmente o você colocar em prática, né? Assim, aí a gente já partindo para o próximo passo de como a gente faz, a gente precisa de obedecer a palavra de Jesus. Porque basicamente, Jesus ele ensina tudo que ele ensinou e ele fala assim, então você tem que ouvir e colocar em prática. E o nome disso é qual? Obediência. Quando você ouve e faz, é porque você obedece. Então, se a gente for pensar, né, na casa, quando eu era criança, na casa dos meus pais, era isso. Quando eles me falavam alguma coisa, eu tinha que ouvir e obedecer. Porque senão, já era. Nossa, olha, casos de família. Não, mas aí eu quero só falar uma coisa que pra mim, eu já escutei algumas coisas disso, e eu falo assim, tem uma coisa que a galera romantiza demais. Que a galera fala exatamente isso. Não, porque a rocha é Jesus Cristo. Eu falo assim, beleza, então explica isso. O que é a rocha ser... não, porque eu construo minha casa na rocha, a rocha é Jesus Cristo. Beleza, o que é isso? Nada mais é do que obedecer o que Jesus falou. Exato. Não tem, não, a rocha é Jesus Cristo e eu tenho um relacionamento com Ele e a gente se fala todo dia. Amigo, o que Jesus está falando é quem obedece às minhas palavras. Acabou, não tem meio termo, não tem esse negócio de, não, mas eu tenho uma ligação espiritual. Sim. Daí, é você, obediência. Em muitos e muitos outros exemplos na Bíblia, a Bíblia fala muito disso, assim, olha, se você me ama, então me obedece. Não tem outro jeito de fazer, não tem a falar, não, eu amo, acho lindo, mas eu não pratico tudo que está aqui, porque tem coisa que eu acho que não... Não, a Bíblia ela não é seletiva em relação a isso. Ou você obedece ou você não obedece. Se você está em desobediência, se conserte, porque o que Jesus fala que é muito sério aqui, que quando ele começa o texto aqui no 24, ele fala assim, portanto, então o que ele está se referindo? Ao que ele falou lá atrás. O que ele falou lá atrás é exatamente o seguinte, nem todo mundo que me diz Senhor entrará no reino dos céus. Então é muito sério isso. Ele não está falando assim... Olha, se você não fazer o que eu falo, aí vai dar problema na sua vida, hein? Ele não está falando isso. Ele está falando, se você não me obedece, a hora que você chegar na porta do céu lá, eu falo, não te conheço, é que você não entra. Então é muito mais sério do que a gente imagina esse negócio de obediência à palavra. Não é porque se eu desobedecer, eu vou perder dinheiro, vou ficar com doença na terra. Sim. Jesus está falando de algo eterno. Ele está falando assim, desobedece aqui... E você esquece de entrar no céu, porque não tem quem ame meu pai que não obedeça. Sim. Então é essa a referência que ele dá, que é essa ligação, né? Então, aí aqui ele até coloca, ele fala assim, ouvir e praticar a palavra de Jesus, isso sim é colocar a vida sobre um alicerce seguro. E é exatamente isso, né? Você colocar a sua vida, você construir toda ela em cima de algo que você sabe que é sólido, né? Que não vai ter... problemas, enfim, não vai ter problemas não no sentido das tempestades, mas que vai estar sólido, né? Que não vai ter o problema de cair. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Certo. Aqui, o Richard está perguntando um negócio, qual é a diferença entre reino dos céus e reino de Deus? Richard, na verdade não existe diferença. Vários lugares onde ele fala dessas duas coisas, ele está se referindo à mesma coisa.
Tem alguns estudos que você quiser até te mando pelo YouTube de caras bons falando disso, mas assim, de forma geral, não tem diferença. Tem uma coisinha ou outra ali que talvez faça uma diferença, mas quando Jesus está falando disso, ele está falando de reinado de Deus e de céu. É isso que ele está falando. Ele não está falando de uma coisa é uma coisa e a referência do reino dos céus é uma coisa e o reino de Deus é completamente diferente. Não. Tem gente que fala que o reinado de Deus é tipo Deus reinando aqui, assim, tipo a autoridade de Deus aqui. E reino dos céus é quando Jesus está falando do céu lá em cima. Até porque eu acho que é uma coisa só porque ela é contínua, Exato, né? Porque ele começou o reino aqui, ele veio, ele instaurou o reino dele, ele começou o reino e vai continuar. É uma coisa que ela é exatamente, eterna. É exatamente isso. Não é que Jesus está se referindo ao céu necessariamente, ele está falando do reinado de Deus. Só que o reinado de Deus, ele vem, ele inaugura quando ele vem. Ele fala assim, é João Batista falando, tá vindo alguém aí que o reino de Deus está chegando. Exatamente, o reinado de Deus está chegando. Chega Jesus e inaugura o reino, daqui para frente é Jesus que reina. É Deus, daqui para frente não, né? Mas nas nossas vidas é Deus que reina e pronto, acabou. É isso, tá? Mas eu te mando uns estudos para você escutar depois sobre isso. O Wellington comentou aqui. Quando escolhemos o engenheiro certo, ele faz o cálculo estrutural e nos diz como construir e o material que devemos usar. Se seguirmos direitinho as ordens, a casa vai ser segura. Muito bom. Exatamente isso. É seguir o plano aí, né? A gente tem uma pessoa que é estudada para como viver a vida, né? E aí a gente parte a partir desse princípio. Muito bem, então continuando. Quando a gente terminou de ler o texto bíblico, enfim, começou a ler a introdução, eu falei que esse texto ele tem muito a ver com a prática, né? Com a gente colocar em prática. E por que até na hora da leitura eu pedi para ler a partir do 21, né? Que é a gente voltar um pouquinho. Porque essa nossa construção, a construção da nossa casa, ela não tem a ver com invocar a Deus, porque, por exemplo, no versículo 21 ele fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, quer dizer, não tem a ver com eu ficar clamando, não tem a ver com nada disso. E também não é sobre as experiências que eu tenho, porque no 22 ele fala assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Ou seja, não tem a ver com isso, na verdade, sim, né? Então, isso daí é muito importante falar, porque assim, o que acontece? Quando a gente está falando, né, mas a pessoa fala assim, nossa, não, mas aquela pessoa ela profetiza na vida dos outros, e beleza, e lindo, maravilhoso, mas de verdade, gente, não necessariamente isso te garante absolutamente nada quando é referente a céu, a vida eterna. A vida eterna não ela não é validada porque você profetiza na igreja, ou porque você, sei lá o que faz na igreja, que ele fala aqui, expulsar demônio. Nossa, tem o poder de expulsar demônio. Beleza, mas sim, isso tem a ver com entrar no reino de Deus? Não tem. Isso pode ser uma manifestação do poder de Deus, beleza, tranquilo, isso acontece mesmo, isso existe, mas a verdade é que isso não é uma estrutura para que você fale assim, nossa, eu realmente estou andando nos caminhos de Deus. Sim. Até porque teve um monte de gente que profetizou na Bíblia, que fez um monte de coisa na Bíblia, e depois o cara se perdeu e já era, e entendeu? Tanto faz. E Deus usou o cara para profetizar uma vez, e nem por isso depois o cara estava salvo. Balaão. Então, Balaão tá aí para provar que... Se você não conhece essa história, procura aí na sua Bíblia a história de Balaão, que vai ser um exemplo desse. Até porque no versículo 21 mesmo, ele fala assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, você tem que fazer, você tem que colocar em prática, você tem que obedecer à vontade do Pai dele, né? Então tem muito a ver com a parte prática. Talvez uma das palavras-chave, eu acho, nesse nosso discipulado com Jesus, né? Com o que a gente aprende com ele é a obediência. Sim, sem dúvida. Né? Então, e aí eu acho que a gente precisa de ter em mente que seguir a Jesus é seguir o caminho do jeito dele e não do nosso. É segundo a palavra dele, é segundo a vontade dele, essa obediência. Não tem a ver com o que eu quero, não tem a ver com o meu jeito, tem a ver com o que ele está me falando para fazer e eu obedecer. Isso é uma coisa importante, a gente não fazer uma coisa que muitos fazem e é erradíssimo, que é o quê? Adequar a Bíblia.
Eu vou adequar a Bíblia à minha forma de pensar. Então eu pego minha forma de pensar e falo assim, agora eu vou achar na Bíblia algo que corrobore com a forma que eu penso, para eu falar assim, olha só que belezinha, então tá indo tudo certo. Na verdade, a Bíblia, ela, 90% das vezes, ela é extremamente difícil de se engolir coisas que estão nela, porque ela está falando contra a gente. Ela está falando assim, olha, tem duas vontades, é a sua, que não presta, e tem a minha, que é de Deus, que presta. Então não tem esse negócio, eu nunca vou conseguir falar assim, nossa, mas tem como isso andar junto. Não, inclusive Jesus fala até na oração, quando fala de oração, ele fala assim, olha, tudo que vocês pedirem, o Pai de vocês vai dar, mas tudo o quê? Aí ele está falando lá atrás, tudo que for da vontade do Pai. Ou seja, tudo que tiver ali em alinhamento. Então, no fundo, só existe uma vontade, a vontade de Deus. A nossa vontade não tem nada a ver com essa história, é a vontade de Deus. A gente tem que entender e falar, beleza, eu aceito a vontade de Deus e quero fazer o que ele está falando. Porque se a gente ficar nessa de tentar fazer com que a Bíblia relacione a minha vontade com a vontade de Deus, não chega a lugar nenhum. Não alinha, nunca alinha e você sempre cai para a sua. Você sempre vai falar assim, nossa, então aqui meio que parece que a Bíblia está falando, aí eu manipulo a Bíblia para mim. Aí é péssimo. O meu pai, ele perguntou assim, a construção na rocha ou na areia é para os outros verem ou para a pessoa que está construindo na hora das adversidades? Como que é? Então isso responde essa que eu não entendi. Vamos lá, a construção na rocha ou na areia é para os outros verem, ou seja, eu estou construindo a minha casa para as pessoas verem, ou é uma coisa mais particular, que na hora da adversidade que isso aparece? Sim. Eu acredito que é muito na hora da adversidade. Não tem particular. Não tem a ver com que os outros veem. Isso vai ser visto, mas eu acho que assim, a gente falou isso na semana passada, né? Tem a ver com a nossa caminhada espiritual, ela é teocêntrica, né? Deus, ele é o mais importante, então eu estou fazendo isso, eu estou ouvindo a palavra dele, praticando para obedecer a ele. Sim. E não para os outros verem. Porque para os outros verem, até se você for pensar dessa forma, vamos pegar aí o assunto do momento, o corona. Ninguém está te vendo na sua casa. E se você não está praticando a palavra de Deus na sua casa, nem o pastor está te vendo. Para ele, você continua o mesmo. Exato. Então, o que importa? O que importa é o que você está fazendo, a sua construção em relação a Deus. Porque ninguém... E mesmo que a gente vê também, eu falo assim, mesmo que eu estou construindo e outra pessoa vê, eu falo, tanto faz, porque a opinião da outra pessoa importa pouquinho, na verdade. Exato. O que importa mesmo é a opinião de Deus. Então é exatamente essa ideia de eu estou fazendo porque eu entendi a importância. Sim. E não porque eu quero pagar de crente para ninguém, né? Aí a Cibele comentou aqui, os dons não são passaporte para o céu. De jeito nenhum. Exatamente. Ela colocou, Deus usa quem ele quer por misericórdia e não por merecimento. Nossa. Também certinho. Muito bem. Então, a gente está falando sobre obediência, sobre ouvir as palavras de Jesus e colocar em prática. Então, a gente vai ter um exemplo. Vamos para um exemplo prático na Bíblia de quem fez isso. Vamos pegar uma pessoa ilustre nessa noite, que é Pedro. Nossa, um grande personagem. Gosto dele. Que a gente vai ver, apesar dele ser todo impetuoso, né? Assim, a gente ter várias cenas dele bem marcantes. A gente vai ver, então, duas situações em que ele ouve as palavras de Jesus e coloca em prática, e sendo momentos difíceis, assim, não momentos simples, de tipo, Jesus falou em uma situação de boa e tá tudo certo, não. Em situações que talvez a gente teria ali um receio de fazer. Na hora que chega a chuva, a tempestade. Na hora da tempestade, na hora do vento, né? Então vamos lá, abre a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5. Lucas 5, do 1 ao 7, a gente vai ler. Lucas 5, do 1 ao 7, vamos lá. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre,
Esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. É mais para frente? Até o 7. Tá. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Muito bem. Então, só antes da gente comentar esse texto, tem mais algumas perguntas, comentários aqui. A Luana fala assim... Tempo só, hein? Oi? Só Tá. tempo. A Luana fala assim, até porque às vezes construímos na areia e na hora da tempestade, quando nada está estruturado, a gente quer fazer reforma. Realmente não é um momento de se fazer reforma, é realmente a gente estruturar, é obedecer o que Jesus está falando, porque se a gente só ouve as palavras e não coloca em prática, não adianta tentar mexer e tentar mudar coisas ali na hora da tempestade, porque realmente não vai dar certo, a probabilidade é que tudo desmorone. Então... Mas sempre é momento de se voltar. É o que eu ia falar agora, é momento de você perceber e você trocar a sua atitude, você trocar o local onde você vai construir. Sim. É você começar de novo, mas agora de uma forma certa, na rocha realmente, né? Tem mais gente aí, tá vendo? O Richard, Deus deixaria a gente passar por tempestades, mesmo sabendo que não conseguiríamos? Bom, Richard, é o seguinte... depende do que você acha que é passar por tempestades, porque assim, problema vai vir. O que é não conseguir passar? É você só se abandonar a fé e sair fora, entendeu? Isso é não conseguir. Caso contrário, você passar pela tempestade, a tempestade vir, te assolar e sei lá, tudo de ruim acontecer na sua vida. Isso acontece. De boa, desde que você não desista de seguir o que Jesus falou, tá de boa, porque o passar pela tempestade não necessariamente quer dizer que seus problemas vão cessar. Você pode pegar aí os cristãos perseguidos, que os caras estão sempre em tempestade. Exato. E eles não estão passando? Claro que estão passando. Como? Não desistindo da fé. Exato. É essa a ideia. Exatamente. A Patrícia colocou, porque ninguém está vendo nossas atitudes nesse momento. É exatamente o que você tinha falado, né? Então, vamos lá para Pedro, né? Vamos falar um pouquinho de Pedro. Por que essa situação é uma situação desafiadora? Porque talvez as pessoas não entendam. Aqui, gente, no texto que a gente leu, tá como Simão. Simão é Pedro, tá? Só para ficar mais claro. Então, a gente está falando de Pedro. Por que esse é um texto que a gente pode ver a obediência de Pedro? Para contextualizar, quem que era Pedro? Pedro era pescador. Ele entendia dessa arte, ele sabia... Sabe? E aqui o que acontece? Jesus, então, ele tá falando, as pessoas vão chegando e chegando, Jesus vai entrando na água, né? Pensa, o mar tá atrás de Jesus, as pessoas estão vindo, e aí ele tá falando, e ele vai entrando na água, começa a molhar o pé, e as pessoas estão vindo e se aproximando, e aí ele olha, tem uns barcos ali, que tem um pessoal ali limpando as redes, cuidando das redes, ele pede então para Pedro, que é o dono de um dos barcos, para poder entrar. E se ele podia usar de púlpito, né? De palanque para ele poder pregar para as pessoas. E aí ele entra no barco e tudo mais. E no versículo 4 fala o quê? Que quando ele acabou de falar, ele vira para Pedro e ele fala assim: vai para onde as águas são mais profundas, lance as redes para pesca. E aí eu fico pensando assim, quem que era Jesus e quem que era Pedro nessa cena com relação à pesca? Não, Pedro era o profissional nessa parte, né? Entende? É Jesus virando pro Felipe falando assim: vai ali mexer no Wi-Fi, vai ali, sabe? Não, eu iria, de boa, então. só quero deixar claro. Se caso acontecer. Mas é uma coisa de você ter uma pessoa que não é um profissional da área, você tem anos de experiência, você sabe o que você está fazendo, e aí vem alguém e te dá uma ordem para você fazer algo que você tem conhecimento, que você sabe como agir naquela situação. E aí? E como agir, como lidar com isso? E aí, Simão, o Pedro, no caso, né, ele fala assim, que eles já tinham feito isso a noite toda, que eles já tinham ido, a famosa expressão, o mar não está para peixe. Eles já tinham trabalhado, ou seja, eu imagino que eles já deviam estar cansados também de ter trabalhado a noite toda, de não ter conseguido. E aí ele fala assim no versículo 5, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. E aí é aquilo que a gente falou da obediência, a questão da palavra de Deus. Ele ouve
e por mais que aquilo não faça sentido para ele resolve atender a palavra de Jesus, ele resolve obedecer a palavra de Jesus. Isso daí é importante, porque eu escutei alguém falando que, aliás, não escutem isso aí não, que Pedro estava falando assim, não, porque se der errado é você que está falando. Não, nossa, não tem nada a ver. O que Pedro está falando aqui é porque assim, os rabinos na época eles tinham muita autoridade sobre o povo em geral. E Jesus era um rabino, E Pedro sabia que Jesus era um rabino porque Jesus estava ensinando e tinha roupa lá no rabino, tinha um negócio lá. Então assim, Pedro sabia. Então quando ele está falando isso é exatamente assim, olha, eu obedeço porque é a sua autoridade sobre mim, Exato. Independente de eu entender, não entender, saber por quê, enfim, você tem autoridade e eu tenho obediência. E é assim que é a relação, entendeu? Não tem... Então acho que tem a ver com isso. Então é aquele tipo de situação em que você não vê razão nenhuma, não tem lógica nenhuma na sua cabeça, mas ele fala para você fazer aquilo. E Pedro aqui, ele faz. Então, mesmo que não fosse adequado, que não fosse lógico, ele tendo toda a experiência na área, mas ele se deixa levar pela palavra de Deus e obedece. Ele coloca aquilo que ele ouve em prática, né? E aí a gente vê o que acontece, né? Porque eles experimentam ali o agir de Deus realmente, o que eles vivem, né? Então, aquele que obedece a Deus Aquele que obedece a Deus apenas quando entende a ordem ou quando concorda com ela, ele não é obediente. Exato. Ele é sábio, ele está ali ponderando, ele está avaliando, ele está usando a sabedoria. Mas não é obediência. Mas não é obediente. E ele também coloca aqui que gente que só obedece a Deus em circunstâncias favoráveis ou quando as chances de sucesso são claras, é oportunista. Eu obedeço porque eu concordo. Deus falou um negócio que eu falo, nossa, eu acho que isso aí vai dar certo, eu vou fazer então. Isso não é obediência. Exato. Então é só oportunismo, é você ver ali uma chance de sucesso de alguma forma e você se aproveitar daquilo, né? Então, aqui a obediência, o que Jesus está propondo, né? Não importa se você entendeu, não importa se faz sentido para você, se a circunstância é favorável ou não, não importa se a probabilidade de sucesso é baixa, não importa nada, o que importa é a palavra de Deus. É Deus te falando e você obedecendo. Sim. Tem comentários? Não, mas é zoeira da Cibele só. Muito bem. Passar. Então quem quiser olha aí no chat. Então, obediente é quem se submete à palavra de Deus. É quem se rende a essa autoridade dele, né? Isso daí é muito importante, porque hoje em dia eu vejo um monte de gente falando isso, assim... porque tem coisa que eu não concordo. Falo, você não tá entendendo, é Jesus. A Bíblia fala assim, que tudo foi feito por meio dele e para ele. Você não tem que concordar com nada. O que você pode fazer, a sua liberdade é falar, não, eu não aceito e não vou fazer. Beleza, lindo, maravilhoso. Agora, concordar... Você está falando com o Deus que criou o universo inteiro e tem o controle na mão. Você não tem que concordar, você tem que fazer o que ele está falando para fazer. Basicamente, assim, até o exemplo que ele citou aqui, por exemplo, eu estou doente e eu vou ao médico e ele faz ali o diagnóstico e ele me passa uma receita, ele me dá um remédio para eu tomar. Eu não sei do que ele está falando, eu não sei se aquilo é bom ou ruim, aquilo pode não fazer sentido nenhum para mim, mas o que eu faço? Eu faço, eu obedeço. Eu faço isso, porque eu não entendo nada de remédio. Aí o médico fala, toma remédio lá, de 8 em 8. Eu tomo, não sei nem que. A Aline pergunta, que remédio que você está tomando? Eu falo, não sei. Me mandaram tomar esse, eu estou tomando. Nem sei qual que é. Ó a pergunta do seu pai. Cadê? Como sei se estou obedecendo a palavra de Deus? Então, é assim, aí eu acho que cada um aqui vai... também perguntou. Cada um aqui vai ter uma opinião, beleza? A minha opinião é a seguinte, para mim, de verdade, a forma que como Deus se revela em relação às vontades dele, é isso aqui, é Bíblia. Fala assim, se eu colocar assim, talvez 10% da minha experiência com Deus foi assim, eu orando e Deus falou, a minha vontade é essa. Acho que foi 1%, não vou nem colocar 10%. Fala assim, como que eu sei que eu estou fazendo fazendo a vontade de Deus? É exatamente conhecendo a Bíblia e conhecendo qual é a vontade de Deus. Exato. Porque se eu, assim, em oração, Deus se revelar a vontade dele para mim, em coisas muito pontuais. Eu acho que o geral, né? A vontade de Deus geral, que nunca muda, que essa é a vontade de Deus,
Isso daí está na Bíblia. Então, acho que a gente encontra lá a resposta. Eu acho também que a grande base que a gente tem de vontade de Deus, do que Jesus ele fala pra gente, está na Bíblia. E aí eu acho que tem tanto do pessoal, né, assim, momentos em que Deus ele vai falar, e Deus também já falou muito comigo por meio de pessoas, assim, de conversas, e você entender realmente que é Deus te direcionando, mas isso é o mínimo do mínimo. Sim. Eu acho que realmente a maior parte vem da palavra, vem do estudo da palavra, da meditação, é uma meditação de noite, você tá ali consumindo aquilo para poder colocar em prática, né? Ó, Wilson, será que minha opinião tem relevância para Deus? Então, eu acho assim, Wilson, que depende do que você chama de relevância. Para mim, assim, Deus escuta o que a gente fala? Claro. Agora, Deus nos atende se não for a vontade dele? Nunca. Ele nunca vai mudar. Para mim, assim, ó, Deus, eu não acredito que nunca ele vai mudar os planos dele, porque os planos dele são sempre melhores. Então, o plano dele já está feito. Eu acho que a nossa... uma opinião que vai mudar isso, eu acho que Deus nunca vai escutar. Na minha opinião, não vejo Deus fazendo alguma coisa nesse sentido, assim. Eu acho que é bem... Eu gosto de Embora exemplos. tenha Abraão, né, com Deus, mas isso aí é outro dia a gente tem fala. Moisés, tem momentos, mas eu acho que tem a ver com estar alinhado à vontade de Deus, né? Tem a ver com o coração de Deus, com o propósito dele. Então, eu acho assim, ó, que a gente pode colocar num exemplo bem simples, pai e filho. É assim, o pai ele já tomou uma decisão. Se o filho vier e falar, ele vai ouvir porque é o filho, porque ele ama, mas se aquilo não fizer sentido pro propósito original, ele não vai atender. Vai acatar, exatamente. Ele só vai continuar porque ele sabe o que ele tá fazendo. Lá, seu pai falou um negócio aí, eu consigo saber quando a adversidade chega e a minha casa não cai. Isso realmente, exatamente, você está estruturado. Exato. Você está estruturado na palavra, chegou a adversidade, você não caiu, opa, então tô indo pro lugar certo, né? Exatamente. Então vamos pro segundo Próximo, texto pra exato, gente já encerrar. ir caminhando pro final. Abre a sua Bíblia em Mateus 14, a gente vai ler do 27 ao 32. Mateus 14, do 27 ao 32. Pode ler. Eu só tô achando aqui. Calma, beleza. Aqui. Mateus 14, do 27 ao 32. Tá, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou que o vento ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Vai mais? 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam... Até aí, 32. Né? Beleza, fechou. Beleza. Então, aqui a gente tem outra cena, né? Que os discípulos, eles estão no barco. Jesus manda os discípulos irem, né? Então, Jesus não está no barco, dessa vez com eles. E Jesus, ele vai orar e tudo mais. E já está na alta madrugada. Os discípulos estão lá no meio do mar. E aí aparece alguém caminhando no meio da água, uma cena bem comum, bem do nosso cotidiano, né? Tem uma pessoa vindo andando sobre as águas. E aí começa da parte que a gente leu, né? Que eles ficam morrendo de medo, óbvio, eles acham que é um fantasma. E aí eles ficam ali gritando e Jesus ele fala assim, coragem, sou eu, não tenham medo. E aí Pedro, nosso ilustríssimo personagem de hoje, ele fala então para Jesus, e ele fala assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E o que Jesus fala para ele? Só vem. Venha. Então, a minha primeira pergunta é, Pedro conseguiria andar sobre as águas se Jesus não tivesse chamado ele? Com certeza não. Com certeza não. Eu já tentei e não consegui. Talvez você também já tenha feito isso em alguma piscina ou em algum lugar, não dá certo. Então, é só a ordem de Jesus que faz aquilo acontecer. Talvez os outros discípulos, eles nem acreditassem que Pedro tivesse a coragem de ir. Você teria coragem? Mesmo que você tivesse feito a pergunta. Se Jesus falasse bem, você teria saído do barco? Eu tenho certeza que eu não teria. Então, eu vejo assim, que Pedro aqui, de novo, não tem a ver com coragem tanto, mas não é assim, nossa, então eu vou lá, porque eu... Não, tem a ver com obediência, porque Jesus falou, vem, e ele falou, beleza, então vamos ver no que dá. Vamos colocar aí na prática para ver se dá certo. É isso ou não é? Não, eu acho que é para mim aceitar a palavra de Jesus sem saber no que vai dar.
Exato. O que vai dar pouco importa, isso não tem a ver com a gente, isso tem a ver com ele. O que a gente tem que fazer é obedecer ele. O que vai dar, ele sabe o que vai dar, por isso que ele está falando pra gente ir por ali. Exato. Então, aqui a gente vê mais uma situação em que o cenário não era favorável, em que não era algo comum, não era algo com chances de dar certo, mas por conta da palavra de Jesus, Pedro ele obedece e apesar de depois, enfim, ele ter olhado para o vento e ele ter afundado, Jesus ter salvo ele, levado para dentro do barco, mas a gente está falando sobre esse obedecer à ordem de Jesus, independente do que seja, né? Independente aonde isso nos leve. Sim. Certo? Então, quando eu penso de uma forma geral nisso, né, dessa obediência, eu vejo que, apesar da famosa palavra da gente ter o livre-arbítrio, né, e a gente poder fazer o que quiser, mas na verdade nós não fomos feitos para fazer o que a gente quiser. Exato. Porque se a gente fizer o que nós queremos, a gente é Adão. Indo contra a ordem de Deus. É ouvindo e não obedecendo. É insensato, é destruir a sua casa, é o que Adão fez. Agora, Jesus, ele nos mostra isso em diversos momentos. Na oração, por exemplo, no Getsemane, ele fala que seja feita a tua vontade, não a minha. É saber que o cenário não era propício, não era favorável, mas é obedecer. Sim. É a obediência. Essa é a palavra de ordem, obediência. É isso. Mas aí, então, a minha pergunta agora, pra gente já ir pro final, eu tenho 2 perguntas, só pra gente encerrar, que é, como obedecer em meio à tempestade? Então, quando chegam os momentos de dificuldade, como obedecer? Então, é que assim, ó, a gente estava até comentando isso na hora do almoço, conversando lá, a gente estava almoçando na casa do Ronaldo, estava falando disso. Eu acho assim, acho que a primeira coisa de tudo é entender a ideia de que Deus ele não é o seu ajudador. Deus ele não tá aí para tipo assim, nossa, se der problema, deixa comigo. Ele não é o gênio da lâmpada. Ele não é o gênio da lâmpada. Então assim, o que acontece? Em meio à tempestade, o que eu faço? Passo pela tempestade. Como? Às vezes com dor, às vezes não passo, às vezes fico lá igual os cristãos perseguidos. Exato. A vida inteira sendo perseguido e vivendo naquele negócio terrível. E beleza, porque Deus não tá... A ideia de Deus não é, tipo, resolver e deixar um mundo mais fácil pra gente viver aqui. A ideia de Deus é nos salvar para levar a gente para morar no céu eternamente. Esse é o plano. O resto que passa aqui, Deus dá uma força, claro, na sua infinita misericórdia, Ele dá uma força. Mas essa é a premissa básica de Deus? É claro que não, de jeito nenhum. Então eu acho que como que eu passo pela diversidade... A Cibele ainda colocou aqui, como obedecer a Deus na prática nesse momento de quarentena. Exato, exatamente isso, pensando que exatamente Deus não é o gênio da lâmpada. Ele não tem que resolver esse momento de quarentena, ele não tem que fazer com que um pegue o vírus e outro não tem isso. O que eu tenho que me basear, eu estava até falando hoje, o que eu tenho que me basear e o que eu estou me baseando nesse momento, que é um momento que você fica meio assim e tal. É o seguinte, é o que Paulo fala lá, ó. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Deus nunca falou que você não vai morrer, nunca falou que você não vai morrer de coronavírus. Ele nunca falou nada. O que Deus garantiu é o seguinte, se você ficar firme na rocha e fazer tudo que eu tô falando aqui, se você morrer aqui, seja pela doença que for, a hora que você acordar, você está no céu comigo. Então, para mim, assim, é isso que eu estou me baseando, porque eu não vejo de outra forma para falar assim, não, eu estou tranquilo por isso, porque se eu morrer, beleza, a gente vai para outro lugar melhor. É claro que ninguém quer, tipo, morrer, né? Mas se acontecer, tranquilo, entendeu? A gente vai para um lugar melhor. Eu acho que o obedecer é realmente o princípio básico. A gente precisa de ouvir, a gente precisa de ter a palavra no nosso coração, a gente precisa de ler, a gente precisa de se abastecer. Então, acho que num momento como esse, mais ainda, a gente precisa de ouvir o que ele está falando para colocar em prática. Então, é se abastecer o máximo possível e lendo a palavra para poder isso estar no nosso coração e isso levar à prática, né? Isso nos levar realmente à prática.
Eu acho que quando a gente tem essa palavra dentro da gente, quando a gente foca nisso e não na tempestade, a gente consegue obedecer em meio à tempestade, em meio ao coronavírus, Porque em meio hoje a tudo o isso. que a gente vê é o desespero. A pessoa ela tá desesperada com essa situação. Se a gente ficar desesperado, a gente não conhece a palavra. A gente está fora da obediência. Porque a obediência fala exatamente o contrário. Fala assim, meu, pode ficar tranquilo. Exato. Confia em mim. Confia em mim, fica sossegado, que mesmo em meio a tudo isso, fique tranquilo que eu estou aqui. E isso ou passa de um jeito ou de outro, mas passa. Exato. Então, acho que conhecendo realmente a palavra, o conteúdo, né, o teor da palavra, a gente consegue ter essa obediência em meio a todas as tempestades. E aí, a última pergunta que tem a ver até com a pergunta que meu pai falou aqui, como faço para obedecer a palavra de Deus? Eu coloquei assim um pouco diferente, né, mas que tem a ver com isso. Como lidar com os conflitos entre a minha vontade e a vontade de Deus, na hora dessa obediência? Deus me dá uma instrução, então, seja pela palavra, seja pela vida de alguém, você tem ali uma diretiva de Deus, aquilo que Deus tem para você naquele momento. Como que eu lido, como eu obedeço, sendo que a minha opinião é contrária. Sendo que a minha opinião é diferente da de Deus. Beleza, eu quero responder essa de uma forma muito lógica, galera. E assim, ó, só faz uma coisa que chama estatística. Pega assim, todas as vezes que você tomou decisão na sua vida, quantas vezes você acertou e você errou. Aí você pega Deus, quantas vezes ele falou para o mundo fazer alguma coisa, quantas vezes deu errado. Aí você obedece quem você achar que a estatística te favorece, entendeu? Deus nunca errou, por que é que eu vou querer não fazer a vontade dele e fazer a minha? Exatamente. Eu passei por uma situação que foi Deus me dando uma instrução. Eu tinha planos de mudar de cidade, de fazer cursos e de outras coisas. E Deus falou assim, fica porque é aqui que eu quero trabalhar na sua vida. E eu falei, aí a minha decisão veio exatamente disso, de falar assim, Deus já me falou tantas coisas e todas as vezes que eu obedeci deu certo. Eu falo assim, quem sou eu para virar e peitar Deus e falar, não, agora deixa comigo que eu vou me bancar. Eu não consigo me bancar, eu não tenho essa capacidade. Eu acho que é exatamente isso, quando a gente olha para trás e vê o resultado das nossas escolhas e o resultado das escolhas de Deus para nossa vida, isso nos ajuda muito independente se eu tenho muito conhecimento da área, igual na primeira situação de Pedro, se eu tenho ali toda a lógica, eu tenho toda a informação e Deus me fala para fazer o contrário, eu obedecer. E tem a ver com a segunda situação, que é algo completamente desconhecido, algo que ninguém nunca fez, que Deus, sabe, aquilo nunca aconteceu antes, e Deus fala, vem, pode vir, que eu consigo. E você ir, eu acho que são os dois extremos. É o que eu nunca vivi, coisas desconhecidas, e o que eu tenho muito conhecimento, e Deus me fala o contrário, e eu obedecer da mesma forma. Exato. Bem, então, é isso. Nós encerramos por aqui. Deixa eu ver se tem mais algum comentário só pra gente encerrar. Não? Tem mais nada? Muito bem. Gente, então, quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso, galera. Eu acho que o que fica, então, óbvio, a palavra desse estudo é obediência. Óbvio, né? E é exatamente essa ideia de que obediência independente da situação. E, de verdade, sempre pensem nisso, assim. Deus, ele nunca erra. Não existe um erro de Deus em toda a vida dele que é eterna. Não existe um erro dele. Então, como é que você vai querer achar que a sua opinião é melhor do que a dele? Obedece ele que vai dar certo. É bem mais fácil dar certo com ele do que com a nossa opinião. Eu acho que aí a leitura da Bíblia ela ajuda muito, porque é exatamente isso. É você ler casos e mais casos de como a vontade de Deus sempre deu certo e quando as pessoas decidiram fazer por sua própria conta deu errado. Sim. Então, assim, são exemplos claros pra gente que estão registrados. Então, estando em momentos de tempestade ou não, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque é você ouvindo Jesus te falando, é você ouvindo as palavras dele e quando você conhece, quando você ouve, você consegue saber como colocar em prática, o que você deve realmente fazer. Então, acho que essa é a premissa básica de se abasteça. Leia, ouça a palavra de Deus para você saber como colocar em prática, para você realmente construir a sua casa sobre a rocha por meio da obediência à palavra dele. É isso? Beleza. Vamos orar para acabar? Vamos, pode orar. Tá, então vamos lá. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia
E Deus, o meu pedido para essa noite, para todos os que acompanharam com a gente aqui ao vivo e aqueles que ainda vão assistir isso em outros dias, é que o Senhor nos ajude, Pai, para que durante essa nossa caminhada nós possamos realmente obedecer completamente a Tua vontade, sabendo que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e que a gente pode confiar plenamente no Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos pede. Que nos momentos de dificuldade, de tempestade, de vento forte, onde o medo nos abala, que nós possamos estar firmados na rocha, que a nossa casa, que as nossas escolhas, que as nossas decisões, elas estejam firmadas na obediência à Tua palavra, que nós possamos realmente conseguir seguir por esse caminho, sabendo que um dia nós vamos nos encontrar contigo, Deus, e que isso aqui é passageiro, que nós possamos ter realmente a nossa vida estruturada em Ti, Pai. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor abençoe a nossa noite, nos dê uma noite de paz, uma noite de bênção e continue nos trazendo a Tua paz. Fica conosco, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, pessoal, e até a próxima. Falou, galera.